Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o Ricardo Eduardo e hoje falaremos sobre dois tópicos super importantes, que são velocidade e o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Falando em velocidade, pessoal, ela é calculada através da variação do deslocamento dividido pela variação do tempo, ou seja, ΔS é o S final menos S inicial, ΔT igual ao T final menos o T inicial. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela é dada em metros por segundo. A unidade de velocidade é metro por segundo, pessoal. Muitas vezes a velocidade não irá aparecer nessa unidade e vocês terão que converter. Pessoal, falando em velocidade, nós teremos movimentos com velocidade constante. Um exemplo disso é quando nós estamos descendo uma escada rolante de um metrô ou de um shopping. Nesse movimento, pessoal, nós estaremos percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Um outro exemplo é quando trafegamos em uma rodovia, como estamos andando numa rodovia, fazendo uma viagem. Se mantermos a nossa velocidade constante, como nesse exemplo, o carro está andando com a velocidade de 30 km por hora, nós iremos percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, nesse caso aqui, ele percorreu 1 hora em 30 km, pois ele está andando com a velocidade de 30 km por hora. Na segunda hora, ele irá percorrer mais 30 km, e assim sucessivamente. Esse é o movimento com velocidade constante. Para calcularmos a velocidade escalar média, pessoal, já vimos que nós fazemos esse cálculo através da divisão da variação do deslocamento pela variação do tempo. Trazendo um exemplo para fixarmos, temos que um automóvel em uma viagem está percorrendo 200 km em 2 horas, ou seja, o deslocamento de 200 km e a variação de tempo é 2 horas, ou seja, 200 dividido por 2, teremos a velocidade média de 100 km por hora. Pessoal, um detalhe importante é que o móvel não percorreu necessariamente 100 km a cada hora, pois trata-se de uma média. Ou seja, ele pode ter percorrido 120 km na primeira hora e 80 km na segunda hora. E aí teremos a velocidade média de 100 km por hora. Ou seja, pessoal, temos que ter muita atenção, não confundir os conceitos. Velocidade média não quer dizer que a velocidade dele sempre permaneceu constante. Isso aí só ocorrerá no movimento uniforme. É como, por exemplo, pessoal, se vocês tiram em 2 provas, uma nota 5 e uma nota 7, a média de vocês nas 2 provas será 6. Ou seja, é um valor médio. Não quer dizer que vocês tiraram 6 nas 2 provas. É um valor apenas médio. Então, não confundam valor médio com valor constante. Pessoal, sinal da velocidade escalar média, como que ele é obtido? A variação do tempo nunca poderá ser negativa, porque o tempo nunca é negativo. Então, como se trata de uma divisão, o sinal da velocidade ele será obtido através do sinal do deslocamento. Ou seja, se o sinal do deslocamento for maior que zero, teremos a velocidade maior que zero. Se o deslocamento for menor que zero, teremos a velocidade menor que zero. E se o deslocamento for zero, a velocidade será igual a zero. Ou seja, a variação de espaço é sempre positiva e o sinal de ΔS determina o sinal de velocidade média. Galera, falando de velocidade escalar instantânea, a velocidade escalar instantânea, ela pode ser definida como a velocidade escalar média quando o intervalo de tempo se torna extremamente pequeno, ou seja, tendendo a zero. Trazendo para a realidade, galera, é quando nós estamos olhando no velocímetro do nosso carro ou da nossa moto. O velocímetro ele vai nos trazer a velocidade escalar instantânea. Um detalhe importante, galera, é que no movimento uniforme nós temos que a velocidade instantânea é igual à velocidade média, pois o movimento é uniforme. A velocidade ela é sempre constante.
Então, no movimento uniforme, a velocidade instantânea será igual à velocidade média, pois o móvel não altera a sua velocidade. Pessoal, falando agora um pouco de movimento progressivo e retrógrado. O que será o movimento progressivo, galera? Quando o móvel se desloca no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória, nós teremos um movimento progressivo, ou seja, ele está progredindo. Ou seja, o espaço cresce com o decorrer do tempo. E, deste modo, a velocidade escalar será positiva. Como nós vimos, se o espaço cresce, se o espaço é positivo, a velocidade escalar será positiva. Pessoal, trazendo para a nossa realidade, não sei se todos vocês sabem, mas em São Paulo nós temos que o Marco Zero de São Paulo está localizado na Sé. Se nós estamos na Sé, saindo para, por exemplo, indo para Embu-Guaçu ou para qualquer outro lugar, nós estaremos realizando um movimento progressivo, porque nós estamos se deslocando no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Ou seja, nós estamos fazendo um movimento progressivo. O ao contrário, pessoal, é chamado de movimento retrógrado. Por exemplo, se nós estamos indo em direção ao Marco Zero de São Paulo, que é a Sé, nós estamos fazendo um movimento retrógrado, ou seja, nós estamos se deslocando no sentido contrário ao da orientação positiva da trajetória. O espaço irá decrescer com o decorrer do tempo. Deste modo, a velocidade será negativa, a velocidade escalar será negativa. Ou seja, o ΔS é menor que zero e a velocidade será menor que zero. Nesse caso, o móvel está partindo do quilômetro 120, indo para o 90, para chegar até o 60. Ele está indo no sentido contrário ao da orientação positiva da trajetória. Atenção, pessoal. Note bem que, como a escolha da orientação positiva é arbitrária, o movimento progressivo passa a ser retrógrado se invertermos a orientação e vice-versa. Então, tenha essa atenção. A escolha da orientação positiva é arbitrária. Pessoal, vamos fazer agora 2 exercícios antes de entrarmos nos exercícios da lista de exercícios que vocês têm. Exercício 1, ele faz o quê? Ele fala o quê para a gente? Que a velocidade de um avião é de 360 km por hora. Qual é o valor dessa velocidade em metros por segundo? Vejam aí que ele está fornecendo a velocidade em km por hora e está pedindo a resposta em metros por segundo. Temos que fazer o quê, pessoal? Converter km por hora para metros por segundo. Como fazemos isso? Já sabemos que fazemos isso dividindo por 3,6, ou seja, como a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo, teremos que a variação do espaço, 360 km por hora, dividido por 3,6, teremos que a velocidade será de 100 metros por segundo. Ele já deu a velocidade, então, dividindo a velocidade por 3,6, teremos que a velocidade do avião será de 100 metros por segundo. Questão 2, galera. Um automóvel passa pelo marco quilométrico de 218 de uma estrada às 10 horas e 15 minutos. E pelo marco 236 às 10 horas e meia. Ou seja, entre um marco e o outro, se transcorreu 15 minutos. Né? Ou seja, o ΔT foi de 15 minutos. O que ele está pedindo nesse exercício, pessoal? A velocidade média do automóvel em quilômetros por hora. Então, se ele quer a velocidade média do automóvel em quilômetros por hora, nós temos que saber a variação do espaço e dividir pela variação do tempo. A variação do tempo, sabemos que foi de 15 minutos. Só que 15 minutos está na unidade minutos. Transformando para hora, teremos que 15 minutos é igual a 1/4 de hora. Qual foi o deslocamento, pessoal? O deslocamento é o espaço final menos inicial, que é subtrair 236 de 218, que será de 18 km. Dividindo, aplicando na forma da velocidade, dividindo 18 km por 1/4 de hora, teremos que a velocidade foi de 72 km por hora. Iniciando agora, pessoal, resolver
às questões da lista, aos exercícios propostos da lista. Temos 4 questões propostas da lista. Vamos iniciar. Questão 1. Ela fala o quê? Ela fala que um carro, durante uma viagem, se desloca 12 km em intervalo de tempo de 10 minutos. Ele pediu o quê? Para determinar a sua velocidade média em metros por segundo. Ou seja, a velocidade média, o que é, pessoal? Variação do espaço pela variação do tempo. Qual foi a variação de espaço? 12 km. Qual foi a variação de tempo? 10 minutos. Só que ele quer em metros por segundo. 12 km. Quantos metros são, pessoal? 12 km são 12 mil metros. Então, colocamos aqui. 10 minutos. Quantos tempos são, pessoal? 10 minutos são 600 segundos. Né? Então, dividindo 12 mil por 600, teremos que a velocidade é de 20 metros por segundo. Questão 2 da lista, pessoal. Não vimos ainda o conceito de aceleração média, porém, vamos resolvê-la. O que ele pede, pessoal? Ele fala aqui, ele pede qual é a aceleração média de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 108 km por hora em 10 segundos. A aceleração, ela é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Temos que o automóvel partiu do repouso e atingiu a velocidade de 108 km por hora. A sua variação de velocidade foi essa, de 108 km por hora. Como ele pede, como nós vamos trazer a aceleração para o sistema internacional, que no sistema internacional de unidades, a aceleração é em metros por segundo ao quadrado, e ele forneceu a velocidade em quilômetros por hora, nós temos que converter para metros por segundo. 108 km por hora para metros por segundo é igual a 30 metros por segundo. Né? Aplicamos aquela nossa fórmula, dividimos por 3,6, tivemos que 108 km por hora dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Então, a nossa variação de velocidade é 30 metros por segundo. Em que tempo, pessoal? 10 segundos. 30 metros por segundo dividido por 10 é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Gabarito da questão. 3 metros por segundo ao quadrado é a aceleração média. Questão 3, pessoal. Nossa penúltima questão fala que um automóvel se desloca com velocidade escalar média de 80 km por hora durante os primeiros 45 minutos, em uma viagem de 1 hora. Ou seja, durante 45 minutos, ele trafegou com a velocidade de 80 km por hora. Os outros 15 minutos, ele irá trafegar com uma velocidade escalar média de 60 km por hora. Durante o tempo restante, vejam que a questão, ela não fornece para nós o tempo total de 1 hora. Isso aí, nós tivemos que termos a nossa iniciativa para obter esse tempo, né? Como ele forneceu que o primeiro tempo foi 45 minutos e a viagem foi de 1 hora, ou seja, o outro percurso foi percorrido pelo tempo restante, que é igual a 15 minutos. Muito bem, pessoal. Ele pede o quê? Ele fala que a velocidade escalar média do automóvel nessa viagem em quilômetros por hora foi igual a... Então, ele quer saber a velocidade escalar média do automóvel na unidade quilômetros por hora. Velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Temos a variação do espaço, pessoal? Temos a variação de espaço? Não temos. Temos o quê? Que é a velocidade no deslocamento 1 foi de 80 km por hora durante os primeiros 45 minutos. Então, para obtermos o deslocamento 1, o que faremos, pessoal? Multiplicaremos a velocidade pela variação do tempo, né? Isolando a variação do espaço nessa equação, chegaremos que deslocamento 1 igual a velocidade 1 vezes o tempo 1, que é igual a 80, vezes o tempo 1, pessoal, foi de 45 minutos. 45 minutos, transformando em hora, é igual a 3 quartos de hora, ou seja, 80 vezes 3 quartos é igual a 60 km, que é o deslocamento 1. Deslocamento 2, a mesma coisa. Velocidade 2 foi igual a 60 km por hora. Tempo 2 foi igual a 15 minutos, ou seja, 1 quarto de hora. Multiplicando 60 km por hora por 1 quarto de hora, teremos 15 km.
que nos dá um deslocamento total de 75 km. Muito bem. Para calcularmos a velocidade escalar média do automóvel, que é o que o exercício pede, fazemos o quê? Dividirmos o deslocamento pelo tempo. Então, o deslocamento total foi de 75 km e o tempo foi de 1 hora, ou seja, nossa velocidade será de 75 km por hora. Vocês viram, galera, que nas questões nós temos que muitas vezes interpretar o enunciado e tirarmos algumas respostas, como por exemplo nesse caso, ele falou que a viagem foi de 1 hora e o primeiro trecho foi percorrido nos 45 minutos, ou seja, o segundo trecho é o intervalo de tempo restante para chegar em 1 hora. Então, temos que ter essa expertise quando formos resolver as questões, galera. Isso aí nada mais é do que uma maneira que o examinador tem também de separar os candidatos. Muitas pessoas não irão conseguir tirar essas conclusões. Então, as informações elas ficam encobertas no enunciado. Nós temos que descobri-las e utilizá-las da maneira que nos interessa, né? Muito bem. Passando para a última questão da lista, pessoal. O que ela fala? Que após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente quantos dias? Então, ele quer saber quantos dias irá levar para a água da chuva percorrer todo esse percurso. Pessoal, um dia, todo mundo sabe que o dia tem 24 horas, né? Então, jogando as informações que nós temos na fórmula da velocidade, que é a variação do espaço pela variação do tempo, nós temos ela aqui, ó, espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. O que nós temos do enunciado, pessoal? Temos que a distância total foi de 1.000 km e a velocidade média é 4 km por hora. Para sabermos o tempo, nós isolaremos o ΔT nessa equação, né? Que será igual ao quê? O tempo será igual à variação do espaço dividido pela velocidade. A variação do espaço foi de 1.000 km, a velocidade média foi de 4 km, ou seja, 1.000 km dividido por 4, teremos que o tempo total foi de 250 horas. Pessoal, um dia tem 24 horas. 10 dias terão 240 horas. Ou seja, o tempo aproximado será 10 dias, será de 10 dias. O tempo total que nós obtemos foi de 10 dias, 240 horas, mais 10 horas, que dá o total de 250 horas. Como a questão pediu o valor aproximado, a alternativa B trazia o valor de 10 dias. Essa é a resposta para a questão, pessoal. Alternativa B, 10 dias. Amigos e amigas, galera, com isso chegamos ao final dessa importante aula que falou de velocidade e de movimento progressivo e movimento retrógrado. Falamos de como a velocidade é calculada. Falamos que a velocidade é calculada através da variação do espaço pela variação do tempo, que no Sistema Internacional de Unidades é o metro por segundo. Falamos de movimentos com velocidade constante, exemplificando uma pessoa andando na escada rolante e um automóvel trafegando numa estrada com uma velocidade constante. Desse modo, ele vai percorrer deslocamentos iguais para tempos iguais. Fizemos um exemplo para calcular a velocidade média. Falei para vocês que a velocidade escalar média não quer dizer que o corpo percorreu a trajetória de uma forma como uma velocidade constante, né? Ele pode ter percorrido 120 km na primeira hora e 180 na segunda hora, e aí a velocidade média vai ser 100 km por hora. Vimos isso. Falamos sobre o sinal da velocidade escalar média, que ele vai depender do sinal do deslocamento, do ΔS. Falamos que a velocidade escalar instantânea ela é igual à velocidade escalar média no movimento uniforme. Falamos do movimento progressivo e retrógrado.
E aí, vimos que a escolha da orientação positiva é arbitrária, né? E aí o movimento progressivo passa a ser retrógrado se invertemos essa orientação e vice-versa. Fizemos 2 exercícios e 4 exercícios da lista. Pessoal, para concluir, eu agradeço muito a atenção de vocês e gostaria de trazer uma mensagem motivadora e muito importante. Galera, nós só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. Ou seja, a busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Quem trouxe essa gloriosíssima e grandiosíssima mensagem foi o Aristóteles. Pessoal, o que quer dizer isso? Que você nunca será bom naquilo que você faz pouco. Você nunca será ótimo antes de ser frequente. Pessoal, deposite sua crença na repetição. Para passar no vestibular, você tem que fazer muito. Você nunca será bom naquilo que você faz pouco. Você nunca será ótimo antes de ser frequente. Estude todo dia, pessoal. Não um dia sim, um dia não. Não um mês sim, um mês não. Deposite a sua crença na repetição. Se você tiver tempo, com isso, terás aquilo que precisa para vencer. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.